um cara que ele achava que eu era mãe dele. Não sei se por causa dos peitões ele achou que era de leite e acabou me vendo como uma figura materna. Brinks. Ó, foi assim, ele era amigo de um amigo meu e quando eu conheci ele, eu achava ele um príncipe, simplesmente um príncipe. Aí depois eu fui conhecendo um pouquinho mais o querido, né? Ele tinha 3 filhos, cada um com uma mulher, e ele gostava também de fumar os seus artefatos da cor verde. E ele trabalhava como motorista de aplicativo, sabe? E aí eu não tenho filho nenhum, era super trabalhadeira na época. Você sentia ali que não era uma coisa que ia encaixar. Mas eu fui com fé em Deus. E aí a gente foi ficando. Era assim, a gente se via todo dia, a gente ficava sempre. Ou era eu na casa dele, ou ele na minha casa. E conforme o tempo passava, eu via, né? Comecei a reparar no estilo de vida dele. E o estilo de vida que ele levava não condizia com o salário que eu achava que o motorista de aplicativo tinha na época. Tipo assim, ele luxava, amor. Ele luxava. E aí quando eu percebi, eu fui perguntar pra ele. Falei, era Douglinhas o nome dele. Eu amo, cara, que quando é coisa ruim, é sempre no diminutivo, tipo Felipinho, Douglinhas. Aí ele era o Douglinhas. Você imagina uma pessoa querida, né? O Douglinhas. Era o cão. Aí eu falei pra ele, Mó, Douglinhas. Tipo, com todo respeito, porque eu sei que você trabalha bastante, você roda bastante durante o dia, né? Mas assim, eu tô achando um pouquinho estranho, porque você tá gastando muito e tal. Queria conversar um pouquinho quanto a isso. E aí, amor, ele nem pestanejou. Ele já veio com as verdades. Pelo menos sincero ele era. Ele olhou pra mim e falou bem desse jeitão aqui, ó. Então, Ju, faz um tempo que eu tô querendo conversar com você, mas eu não sei se você vai aceitar. Mas enfim, eu queria te falar que eu sou vendedor de pó. E aí eu queria saber se tem problema pra você ou se a nossa relação continua igual. Perdão? Não sei se eu entendi muito direitinho. Você tá vendendo maquiagem? Pó solto, pó compacto? Eu queria saber se tem problema pra você. Que isso? Não, tá doido? Lógico que não, claro. Eu não tem problema não. Namorar com um traficante. Aí ele veio com aquela velha história que aquilo ali não era pra ele, que ele ia sair dessa vida e não sei o que, e lágrimas, mais lágrimas. Não, você acha que eu acreditei? Óbvio. E aí depois que ele me falou a verdade, ao invés de eu ficar atenta, né? Porque com todo respeito eu tinha que ficar atenta assim. Não, a gente ia pra praia e eu liberava os cartões na mão dele. Eita, era uma festa. E fomos vivendo. Quando eu vi, ele já tinha levado todas as coisas dele pra minha casa e eu tava morando com um querido. E quando pensa que não, os artefatos já tava tudo dentro da minha casa. Se a polícia baixasse lá, ó, um beijo pra mim e pra ele. Só que aí quando ele começou a morar dentro da minha casa, ele começou a achar que eu era mãe dele. Eu fazia tudo. E aí, minha filha, se eu não botasse o prato dele, ele não comia. Eu tinha que ir lá, pegar o pratinho, colocar comida, arroz, feijão, pra ele comer, senão ele não comia. E a otária ia lá e todo dia botava, porque se eu falasse pra ele, então tá bom, então fica sem comer, ok? Ele ia morrer de fome? Não ia, né? Mas tipo, eu amava meu amor, gente, tipo, ele era o meu maridinho. Mas até aí tudo bem, o caos começa agora. Exatamente, o caos nem tinha começado e você já tá aí, toda assustada. Teve um dia que ele me mandou mensagem assim, ó. Ju, preciso te revelar uma coisa. Aí eu, toda aqui muito apaixonada, pensei que era aqueles negócios lá de não quero mais ser seu namorado. Quero ser seu marido. Mas não era não, ele pegou e falou assim. Teve um dia que eu bebi demais da conta e fui dormir na minha irmã. Lá estava a amiga dela. Abre parênteses, essa amiga dela era lésbix. Fecha parênteses. E nessa noite eu acabei ficando com ela. A porra não era lésbix? Beleza, quando ele chegou eu falei pra ele tirar todas as coisas dele da minha casa e sumir do Brasil. Ele teve a pachorra de virar pra mim e fazer bem isso aqui, ó. Mas ela tá grávida. Mas então piorou agora que eu quero que você suma pra mais longe ainda, mais longe que você conseguiu. Você pega uma reta, pega uma estrada assim reta e vai lá pra puta que pariu. Aí, meu amor, este homem... Eu não acredito. Cara, eu não acredito, você vai me abandonar no meu pior momento. Daí depois ele fala isso, de você tá me abandonando no pior momento da minha vida. O que a Madre Teresa aqui fez? Perdoou. Ai, que não sei o que lá, Júlia, você é muito trouxa. Sim. Mas vamos colocar isso em pauta. Aí, depois de um tempo, ele foi viajar, eu não podia ir. E falei, Moro, curti bastante vida. Spoiler, ele curtiu mesmo. Aí, no Natal, eu fui lá e terminei. Terminei, aniversário de Jesus, vamos fazer as coisas que tem que ser feita. E aí, 2 meses depois, era o aniversário dele. E aí, uma queridíssima, começou a postar foto com ele de casal. Só que com datas do passado, com datas que, pelos meus cálculos, ele tava era comigo. E aí, amor, isso aí foi só a pontica do iceberg. Do iceberg. Eu fui começando a descobrir coisas, assim, mistérios foram revelados a partir disso. Comecei a descobrir coisa a rodo. Ele ficou, em média, com 2/3 da cidade. Não foi nem 1/3, foram 2/3 ali, mais da metade. Mas até aí, tudo bem. Depois de um tempão, tô lá no meu trabalho de boas, vivendo a vida. E recebo uma ligação dizendo que Douglinhas estava preso e o único número que ele lembrava era o meu. Eu tô com cara de advogada? Aí fui lá, liguei pra família dele, avisei e aí pronto, minha filha. Foi a brecha que aquela véia queria pra ficar me pedindo favor. Porque eu juro pra ti, aquela véia, mãe dele, ela não peidava sem pedir pra eu ajudar ela a fazer força.
qualquer coisinha, eles se escoravam em mim, aquela família toda, mas principalmente a véia. Era coisa de tipo, ai, vou peidar, Ju, me ajuda aqui. Mas enfim, depois ele saiu, me procurou falando que ele precisava me dar um abraço pra me agradecer, e eu assim, ó, disponho, viu, Douglinhas? Suma da minha frente, hein? E agora eu não sei nem por onde anda Douglinhas. Se duvidar, até Deus tem suas dúvidas de onde ele tá. Douglinhas, se tiver vendo esse vídeo, amorão, um beijo pra ti, seu arrombado. E eu, que descobri o meu chifre através de uma música da MC Pipoquinha. A mãe do meu namorado, ela morreu muito nova num acidente de carro. Então, o meu namorado, ele mora com a tia dele. Só que essa tia dele, ela é só 5 anos mais velha que ele. Os dois, na verdade, eles parecem mais irmãos do que tia e sobrinho. Eles saíam pra rolê juntos, ela cobertava ele e vice-versa. E eu conheci esse meu namorado num rolê que eu fui e ele tava. Depois desse dia, a gente começou a ficar e depois de um mês a gente começou a namorar. E com aliança e tudo, tá? Só que tinha um problema. A ex-ficante do meu namorado, ela era a melhor amiga da tia dele. E essa ex dele dormia na casa deles praticamente todos os dias. Só que o meu namorado, ele me jurava que os dois nem se falavam. E a tia dele também me garantiu que eles não conversavam. Ou seja, quando eu dormia na casa do meu namorado, eu tinha que aguentar a ex dele lá também. E essa ex dele, gente, pensa numa mulher, tipo, extremamente depravada. E ela ama de paixão, paixão mesmo, a MC Pipoquinha. Quando ela tá na casa do meu namorado, inclusive, ela e a tia do meu namorado, elas só ouvem MC Pipoquinha. Guarda isso. Um certo dia, eu peguei o celular do meu namorado pra tirar uma foto minha. Só que eu aproveitei e mexi um pouquinho no celular dele também. E assim que eu tava mexendo, eu vi que ele tinha o número da ex dele salvo no celular ainda. Então peguei o número dela e salvei no meu celular para caso um dia eu precisasse. Questionei ele do porquê que ele tinha o número dela ainda. Só que ele disse que só tinha porque ele tinha esquecido de apagar. Nisso ele foi, bloqueou e excluiu o número dela na minha frente. Beleza, passou um tempo e um certo dia, era numa sexta-feira. Eu saí do meu trabalho 7 horas da noite e mandei uma mensagem pro meu namorado perguntando pra ele o que a gente ia fazer naquele dia. Se a gente ia sair pra algum lugar, se a gente ia ficar em casa mesmo. Só que ele não me respondeu. Cheguei em casa, tomei banho e nada dele me responder. Nisso, eu mandei uma mensagem pra tia dele perguntando se ele tava em casa. E ela me disse que não. Então eu comecei a ligar pra ele e nada dele me atender também. Então eu decidi ir pra casa dele e esperar ele lá. Me arrumei e fui. Chegando lá, quando a tia dele me viu no portão, gente, aquela mulher quase entrou em colapso. Foi muito nítido o quanto ela ficou nervosa. Entrei, sentei na sala e falei pra ela que eu ia esperar o meu namorado lá mesmo. Então a tia dele começou a me dar várias desculpas pra eu poder ir embora, só que eu não fui. Nisso, eu olhei pra porta do quarto dele e eu vi que a porta estava trancada, coisa que ele nunca faz. Então eu fui até o quarto dele e assim que eu peguei na maçaneta pra abrir a porta, realmente estava trancada mesmo. Então eu perguntei pra tia dele o porquê que a porta do quarto dele estava trancada. E ela disse que tinha uma responsa no quarto dele, por isso que ele tinha trancado a porta. Ali já tava tudo muito estranho, eu já tava com sangue no olho, só que eu tava tentando disfarçar. Voltei pra sala, sentei lá no sofá e ali eu fiquei quietinha pensando. E a tia dele puxando uns assuntos comigo nada a ver pra tentar disfarçar. Nisso, eu lembrei que eu tinha um número da ex dele. Então eu tive a ideia de ligar pra ela. E assim que eu liguei pra ela, adivinha? O celular dela simplesmente tocou dentro do quarto do meu namorado. E a música, o toque do celular dela era a música da MC Pipoquinha. Mano do céu, eu não sei o que me aconteceu. Eu só sei que eu consegui derrubar aquela porta no chute. E realmente, tava os dois lá dentro. Fui pra cima dele, bati nele, bati nela e acabei até rolando com a tia dele. Quebrei o quarto dele inteiro e fui embora.
E no mesmo dia, mandei mensagem pra um amigo dele que já era afim de mim. E eu saí com ele naquele mesmo dia. E o meu ex, quando soube, ele quis levar a gente até pras ideias. Vocês acreditam? Eu ainda fiquei saindo com esse amigo dele por alguns meses, só que depois a gente acabou parando de ficar. Hoje, atualmente, graças a Deus, eu namoro uma pessoa assim, ai gente, de verdade, incrível. Além de namorado, eu achei um melhor amigo e um parceiro na mesma pessoa. E hoje eu agradeço por tudo aquilo ter acontecido. Porque senão eu estaria até hoje sendo feita de trouxa pelos 3 idiota.